E aí pessoal, boa tarde galera, vamos para mais uma aula, né, deste curso de noções de programação em Python com aplicações de matemática básica, tá? Aqui eu trago aquele material que eu mostrei para vocês, que é uma revisãozinha sobre equações de segundo grau, beleza? Então eu sugiro que vocês, quem ainda tem um pouco de dificuldade, traga, quem ainda tem um pouco de dificuldade, venha dar uma olhadinha nesse capítulo, certo? Entender o que são variáveis, coeficientes, né, o que são polinômios, os componentes. Por quê? Porque quando a gente aqui traz alguns exemplos de equações de segundo grau para ser resolvida e vocês aprendem a resolver essas equações, compreendem como é que elas são resolvidas, a gente está apto aí a programar, né, códigos que façam solução de equações de segundo grau ou coisas semelhantes, aplicando os conceitos de uma equação de segundo grau, compreendendo os coeficientes, qual é o significado do coeficiente A, do B, o que significa o grau, né, na equação, enfim. Então, isso vai ajudar a vocês compreenderem alguns exercícios que podem vir pela frente aí. Então, esse capítulo é importante, caso vocês não tenham compreensão ainda do que é a equação de segundo grau, beleza? Então, eu trago aqui alguns exemplos, as soluções desses exemplos, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha. Mas, entrando de fato no conteúdo, né, agora a gente começa a falar de estruturas de repetição em Python, né? A gente trabalhou já com códigos básicos, né, compreendendo o que é uma variável, tipo de variável, né, realizando alguns códigos básicos. Depois a gente estudou estrutura de decisão simples, né, utilizando if, else, else, né, entre outras também, mostrando vários exemplos disso. Passamos a estudar variáveis estruturadas, né, e a gente começou a estudar sobre o que são listas em Python, dicionários, tuplas, né, conjuntos, como isso é importante para você salvar dados em Python. Tudo isso está sendo salvo em memória, né, lembrando que a gente não está salvando nada ainda em arquivo, tudo isso é salvo na memória do computador, mas é importante que vocês agora compreendam que o código Python ou de qualquer linguagem de programação, ele começa a ter, digamos assim, uma dificuldade maior de compreensão quando você começa a falar de estruturas de repetição, porque alguns exemplos que a gente fez talvez fosse melhor resolvido com estrutura de repetição, né? Alguns códigos não fariam sentido sem estrutura de repetição. Então, a estrutura de repetição é de fato uma estrutura, né, que vai permitir que você resolva problemas, né, que antes você teria que estar repetindo muito código, que seria algo inviável e impossível até quase de fazer, né? Alguns casos é impossível, né? Então, a gente tem a estrutura for, né? A estrutura for, a primeira que a gente vai falar, ela é iterável, né? Não é iterável, tá? Numa sequência, por exemplo, posso iterar ela numa lista, como a gente já estudou, numa tupla, no string, ou em qualquer objeto iterável. A gente não estudou orientação a objeto aqui nesse curso de noções de Python, também não vamos chegar nesse assunto, tá? Nesse módulo aqui. Então, eu não vou entrar em detalhes do que é um objeto, mas imagine que vamos imaginar como uma variável, para ficar mais fácil vocês entenderem, que é iterável, que você pode ir, digamos que, navegando nos valores desta variável, né? Como é que eu faço isso? Por exemplo, usando a estrutura for. Lembrando que neste curso você tem aulas online, ao vivo, como essa, e offline, certo? Aulas de conteúdo, beleza? Então, as aulas de conteúdo também eu falo
dessa estrutura for, né, numa aula diferente com outro material, mas vocês devem assistir nos dois, tá? Porque aqui eu trago algo mais prático, né, com alguns exemplos, e lá eu mostro com uma explicação mais detalhada do conteúdo, certo? Então aqui você tem a estrutura for, isso é uma palavra reservada, né, que você vai ter aqui o for. Item vai ser o nome da variável que vai variar dentro da estrutura, né? Você pode chamar isso de item, de como você quiser. Mas claro que depois você vai ver que você vai ter que usar esse mesmo nome aqui. In também é uma palavra reservada para dizer que o que? Traduzindo, né? Estou dizendo que, ó, para esta variável item, dentro dessa variável iterable, um iterable aí qualquer, você vai botar aqui em 2 pontos e dizer qual código que vai ser repetido, ou seja, bloco de código que será executado enquanto a condição é verdadeira, ou seja, enquanto existir elemento aqui. Na prática, vamos para um exemplo básico, um exemplo 1. Por exemplo, se eu quiser imprimir, se eu disser, faça um código que imprima 10 números, os números de 1 a 10. Né? Talvez você ia fazer assim, print número 1, print número 2, print número 3 e assim por diante. Né? Neste caso, eu estou trazendo aqui de uma forma bem simples, usando um for. Olha o tamanho do código. Você vai dizer um for que i, quem é i? Né? I é o nome da variável que eu escolhi. In range. Esse range, ele gera uma sequência de números aqui, no caso, de 1 até 10. Então, essa função range, quando você passa o valor 1 e o valor 11 aqui, ele está dizendo que essa função range vai retornar, certo? Uma sequência de valores de 1 a 10. Certo? Então, i, ora, vai valer 1 na primeira iteração. Então, print i. Quanto é que é i? I vai variar dentro do resultado dessa função aqui, range 1 até 11, que eu estou dizendo a vocês que ela retorna os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em uma única variável, em um único espaço, vamos dizer assim, de memória. Então o i inicial vai ser 1. Então ele vai imprimir o número 1. Mas aí o que é que eu lhe pergunto? O código ainda tem... eu estou dizendo que ainda tem coisas para imprimir? Tem, porque o resultado disso aqui, se você botar range 1 a 11, você vai ver qual é o resultado. O resultado disso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma sequência de 10 números. Então ele vai imprimir 1. Aí depois ele imprime o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Certo? Eu vou dar uma entrada aqui nos códigos para mostrar a vocês. Dar uma parada e entrar lá. Então eu vou para cá. Voltando, já trouxe aqui a aula. Inclusive eu estava olhando. Isso aqui, essa aula está errada. É 18/6. Tá? Eu já botei o códigozinho aqui, tá? Para mostrar para vocês que ele imprimiu de 1 a 10. Beleza? Vamos continuar. Esse segundo exemplo aqui, o que é que ele está dizendo? Soma os 10 números naturais. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou somar? Vamos entender esse código. Soma igual a 0, é o valor da variável. O que é que ele está dizendo? Faça um for em que i é a variável, que vai variar de 1 até 11, do mesmo jeito. Só que aqui, eu vou somar esses valores. Quem é soma? Soma é 0. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que soma recebe soma mais o valor de 1, de i. I não é quanto? I é 1. Aí eu estou dizendo soma recebe 0 mais 1, que é 1. Aí ele continua nesse código, que ele fica repetindo esse código. Certo? Ele fica repetindo esse código. Eu vou botar aqui assim, vou criar um novo código. O que é que ele disse? Soma é igual a 0. Quer dizer, faça um for, né, que i é a variável que vai ser iterada, né, em quem? Em range, que é uma classe, na verdade,
Eu não vou entrar nesses detalhes aqui do que é range, mas ó, de 1 até 11, né? E aí você vai dizer, lembra da indentação, o que é que você quer? Eu quero pegar o valor de soma e somar, isso é a mesma coisa disso, ó, somar com i. Soma recebe soma, que é 0, mais o valor de i, que é 1. Se eu rodar, eu já tenho um valor de soma aí, ó. Aí soma recebe 0 mais i, que é 1, soma vai ser quanto? 1. Mas aí ele sobe e desce. Quando ele desce, i agora é 2, que não é o próximo elemento, o próximo valor, e aí ele vai somando. Quando eu saio daqui, eu digo, ó, o que ele disse aqui, né? É a soma do primeiro, dos 10 primeiros números naturais é soma. Então eu vou só botar aqui, print the sum is equal to, vamos dizer que esteja certo isso aí, né? Sum. Dá 55. Então se eu disser, faça um código que some os 10 primeiros números naturais. Está feito o código. Dá 55. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10. Então essa ideia de programação, você tem que primeiro compreender o problema, entender como você resolve aquele problema. Ah, eu quero somar vários valores. Você já pensa na repetição. A estrutura, eu vou primeiro somar o valor 1 com o valor 2. Aí eu somo o resultado. Então eu já estou imaginando que eu estou num laço de repetição ali. O terceiro exemplo, aí eu parei aqui dos exemplos, né? Exemplo 1, exemplo 2. E agora eu vou para uma outra estrutura que é o while. O while, você consegue fazer as mesmas coisas que com o for, mas ele tem uma estrutura diferente. Né? Apesar de ser uma estrutura de repetição também, ele vai repetir o código enquanto essa condição aqui for verdadeira. Então, por exemplo, esse código aqui, o que é que ele está dizendo? I é igual a 1, certo? Enquanto o while i for menor do que 10, executa esse código. Qual é o risco que você tem aqui? É desse código nunca terminar, então você tem que ter cuidado. Porque se você não incrementar o valor de i, ele é interminável. E sempre vai ser menor do que 10 e ele sempre vai imprimir i. Então por isso que aqui a gente incrementa o valor de i. Certo? Então enquanto i for menor do que 10, a variável i vai ser incrementada de 1, né? E isso vai estar sempre funcionando. Por exemplo, i igual a 1, aí você diz enquanto i for menor do que 10, ou seja, enquanto isso aqui for verdadeiro, certo? O que é que a gente pediu para ele fazer? É menor ou igual a 10, né? Imprimir o valor de i. Aqui ele está dizendo menor ou igual, né? Então imprima i. Certo? Se você rodar esse aqui, ó, ele tem que parar, senão ele vai dar zebra, né? Não vai parar nunca. Por isso que eu tenho que dizer i recebe i mais 1. Certo? Aprenda aí essa forma também de soma incremental. E aí ele vai estar imprimindo, ó, i agora é 2, 3. Quando i for 10, ele entra. Quando i for 10, ele entra porque vai ser igual, né? Então a condição é verdadeira. Aí vai ser 11. Quando i for só 11, que ele voltar, ele já não vai entrar mais e vai continuar o código aqui fora. Beleza? No exemplo 4 aqui, ó, calcule o fatorial de um número n. Certo? O fatorial é o produto dos números inteiros positivos menores ou iguais a n. Então, por exemplo, aqui é um fatorial de 5. O fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como é que eu faço um código para calcular o fatorial? Por exemplo, a ideia, eu não vou nem explicar o código, a ideia é o quê? Se eu quero o fatorial do número 5, de um número n qualquer, é eu pegar e dizer, eu pego 5, depois eu pego esse 5 e multiplico por 4. Então eu vou fazer um jeito que eu vá diminuindo, certo? O valor da variável, né? O valor do número que eu quero calcular, a cada iteração. Ou que eu vá começando lá de 1
e vai aumentando até chegar no meu número. E é isso que ele fez aqui, ó. Eu começo uma variável com 1 e digo, enquanto ela for menor ou igual a n, que é o valor, n é a variável que eu quero calcular o fatorial, no caso 5. Eu vou pegando uma variável aqui e multiplicando pelo ele próprio, pelo i. Então é isso que ele está dizendo, ó, multiplicando um fatorial qualquer lá por i. Então ele criou essa variável fatorial e disse o quê? Fatorial é igual a quem? A i, que é o primeiro valor, que é 1, vezes 1, no caso. Só que aí eu tenho que dizer que i agora é 2. Aí eu incremento i e continuo. Fatorial agora é igual a quem? A fatorial, que era 1, vezes 2. Opa, 1 vezes 2. O próximo valor de i tem que ser 3. E o fatorial tem que ser esse valor acumulado da multiplicação, que é 2. De fato, fatorial é i vai ser 3 e eu vou continuar. E 3 vai ser menor do que 5. 2 vezes 3, 6. Então, fatorial agora é 6. E agora é 4. 4 é menor do que 5. Fatorial agora é 6, que é o próprio fatorial, vezes 4, 24. Fatorial e agora é 5. 5 é menor do que 5. Fatorial agora é quanto? 24 vezes 5, 120. E agora é 6. Aí ele não entra mais. Certo? Então, como é que eu calcularia um fatorial de um número? Eu poderia até pedir o número ao usuário, lembra? Você poderia pedir o número. Dizer assim, print, digite o número do fatorial. Digite o número que deseja saber o fatorial. Input. Na verdade, eu deveria colocar o valor aqui, né? Qual o valor? While. Deu jeito ali. While. Eu gosto de botar esse. Aqui, na verdade. Botando isso, né? Na verdade, esse digito ficava melhor aqui, na verdade, me confundi, desculpa. E aí em cima seria a mensagem. Digite o número que deseja saber o fatorial. Pronto. O while, ok. E esse input tem que ir para um número, né? E isso é um float, lembra? Vou botar nem float. Tá como int. Então, enquanto o quê? Enquanto um número que vai ser usado aí, i, for menor ou igual ao próprio número, o que é que você vai fazer? Ou seja, o número é 10. Enquanto ele for menor do que 10 ou igual a 10, eu vou fazer isso aqui. Fazer o quê? Multiplicar esse i por ele acumulado. Por ele, depois por 2, depois esse resultado por 3 e assim por diante. Eu tenho que iniciar esse i. Eu inicio com 1. Certo? Então eu vou pegar e vou dizer... O i vai ser a variável iterável. Então eu vou dizer fatorial vai ser igual a i vezes, que é o valor 1, inicialmente por fatorial. Eu tenho que inicializar fatorial também. Então eu vou iniciar fatorial com 1 também. Então inicialmente vai ser 1 vezes 1, que é 1. Mas aí eu tenho que aumentar esse i, multiplicar pelo resultado do fatorial para esse valor ser sendo acumulado em fatorial. Então eu digo que i recebe i mais 1. A forma mais elegante de fazer
não é assim. Funciona do mesmo jeito. Mas é assim. Ele está dizendo que é fatorial multiplicado por fatorial mais 1 vezes i, desculpa. E aqui é i somado com i mais 1. É o que ele fez aqui. Certo? Preste atenção na indentação. Quando eu acabei esse while, o que é que vai acontecer? I agora é 2, sobe. Fatorial era 1, vai ser fatorial, que é 1 vezes 2, vai ser 2. I é 3, sobe, desce, 2 vezes 3 e assim vai, independente do valor de número. Então, i e fatorial começa com 1. Então, você vai imprimir o resultado. Dizendo o quê? O valor do fatorial do número é fatorial. Não tem esse acento aqui, desculpa. O número está aqui e está aqui, fatorial está aqui. Lembra que qualquer variável que você declarar aqui dentro, ela não vai ser reconhecida aqui fora. Certo? Isso aqui é um bloco. Agora, essas aqui reconhecem porque elas foram inicializadas aqui fora. Cálculo fatorial do número. Digite o número 10. Calculou o fatorial de 10. Beleza? Somando os números pares, de 1 a 20. Como é que eu vou pensar nisso? Primeira coisa, eu tenho que mandar imprimir todos esses números de 1 a 20. Então vamos lá. Imagina aí. Eu não, necessariamente o código você não começa do início dele não. Você já... como é que eu faço para imprimir os códigos, os números de 1 a 20? Já aprendi. For i in um range de 1 a 21, que é de 1 a 20. Então eu vou imprimir isso aqui. Ó. Isso aqui eu vou ter no valor de i vai receber todos os números. Em cada interação, i vai receber um número desse. De 1 a 20. Estou imprimindo o valor de i. Certo? Eu quero só pegar os números pares. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou saber se esse valor de i é par. Como é que eu sei? Se i tiver um resto de divisão por 2 igual a 0, é porque, se isso for verdadeiro, é porque é par. Aí, esse código if está dentro do for. E essa indentação aqui vale para o if. Então, o que é que eu vou fazer? Então eu vou dizer assim, se i mod 2, né? O módulo da divisão por 2 é 0, aí ele é par. O que é que ele quer, na verdade? Ele quer que você some todos os valores que são par. Pronto, então esse valor aí, desse i, se isso for verdadeiro, eu vou somar. Então eu vou pegar aqui soma, vai ser igual a soma, que eu não sei ainda quem é, porque eu lembro que eu estou sempre somando, então eu já sei que eu vou pegar o valor dela atual e somar com um novo valor, mais i. Mais i. Certo? E é 1. 1 dividido por 2 tem resto 0? Não, então ele não vai entrar aqui. Quando i for 2, 2 dividido por 2 tem resto 0? Tem, então ele vai entrar aqui. Agora lembra, eu vou ter que inicializar a soma com 0. Certo? Soma inicial vai ser 0 mais i. Lá, iniciei soma com 0. Tá bom? Isso aqui pode ser assim. Não tem problema. Tá? Soma pode ser assim. É mais elegante. Tá? O código fica mais limpo. Veja que aqui, eu saí do for. Aqui eu estou dentro do if. Aqui eu estou fora do if e dentro do for. Aqui eu saí do for. Tanto faz eu escrever aqui como eu escrever mais embaixo. Mas eu já estou fora do for. Então imprima a soma dos valores pares de 1 até 20 é
Ele saiu imprimindo, ó, um tudinho, depois disse isso aqui. Certo? Para a gente concluir, eu trago agora aqui o uso dessas estruturas de repetição com dados estruturados. Certo? O que é muito comum em Python. A gente está interagindo aqui as variáveis de iteração usando uma forma básica, que é usando o range ou uma condição com o while. Vamos começar a trabalhar agora com aquelas estruturas de repetição que a gente já conhece. Então, desculpa, com aquelas variáveis estruturadas, né, com dados estruturados que a gente já conhece. Então a gente sabe que duas formas de iterar é usando o for e o while. Agora a gente vai usar esse camarada dentro de listas, dicionários, conjuntos e tuplas. Então, listas, lembrando, são coleções ordenadas e mutáveis de elementos. Certo? Então elas são ordenadas por índices, na ordem. Índice 0 tem um valor 1, nesse caso aqui, a gente já viu. Índice 1 tem um valor 2, índice 2 tem um valor 3, índice 3 tem um valor 4 e o índice 4 tem um valor 5. Começa com o índice 0. Certo? Então como é que eu itero numa lista? Olha como é simples. Eu crio uma lista aqui, números, e posso dizer que esses números aqui eu vou chamar de números ímpares. Eu vou dizer que é 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, pronto, até o 33. Números ímpares. Então, até aqui com essa variável números ímpares. Isso é uma lista. Como é que eu itero nessa lista? Simplesmente eu posso dizer, faço um for, em que eu vou ter uma variável chamada i, essa aí vai iterar em números ímpares. E os 2 pontos. Certo? Então ela está iterando aqui, ó. Então esse for ele vai ter essas variáveis. I vai valer 1, depois 3, depois 5, depois 7, depois 9, depois 11, depois 13, depois 15. Então o que eu fizer com o i aqui, ó, print i. Tá vendo? O que eu fizer com i aqui, ele para cada iteração ele vai ter esse valor. Beleza? Se eu fosse usar o while, é um pouco mais, nesse caso é como digamos assim, robusto o negócio, é mais, um pouquinho mais complexo, né? Você pega aqui a mesma, talvez de vocês entenderem, que não é muito comum, né? Você tem aqui a mesma lista, certo? Aí você quer iterar aqui com o while, enquanto você tiver uma variável que no caso aqui você chamou de i, for menor, olha isso, você vai ter que criar uma variável i, e você vai dizer, enquanto ela for menor do que o tamanho dessa lista, porque aí vai ser os índices. Como é que eu chamo o tamanho dessa lista? Eu chamo uma função len, embutida, né, em cima de números ímpares. O que é essa função len números ímpares? Eu vou até botar aqui, ó, len imprima quem? Len números ímpares. Vou mandar imprimir para vocês entenderem. Então, enquanto isso aqui, enquanto o i for menor do que, eu posso chamar aí de 1, que é o tamanho. Certo? Posso chamar aí de 1, que é o tamanho. Então, enquanto o i for menor do que números ímpares, você vai fazer alguma coisa. Uma coisa que eu tenho que fazer, obrigatoriamente, é dizer i recebe i mais 1. É aumentar o valor de i.
Porque senão ele vai ser sempre menor do que números ímpares, né? Que é o tamanho de números ímpares. Qual é o tamanho disso aqui? É 17, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 elementos. Então, esse valor aqui vai ser 17. Então, enquanto o i for menor do que o tamanho da lista de números ímpares, você vai fazer alguma coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é dizer i aumente de tamanho. Porque senão ele vai ficar aqui. Você pode mandar aumentar de 2 em 2. Depende da sua lógica. Né? E depois você vai mandar imprimir. Você pode mandar isso antes ou depois, tanto faz. Print. O próprio número. Ele está pedindo para imprimir. Ele está pedindo para imprimir. Veja. I é 1. I aqui nesse caso é diferente desse, tá? Porque aqui I já vai ser o próprio valor da lista. Dos elementos da lista. Aqui I ele é o índice. Se eu mandar imprimir I aqui, ó. Veja, ele imprimiu 17, né? Que é esse camarada aqui. Ó, tamanho da lista. Tamanho da lista, 17. E depois ele imprimiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 16. Porque o tamanho da lista é 17. Então, enquanto o i for menor do que 17, imprime. Quando o i foi 17, ele parou. Inclusive, aqui eu deveria botar menor ou igual. Para quando ele for 17, ele imprimir. Só que o que eu quero é os elementos, os valores. Você aqui está criando como se fosse um índice para cada elemento desse. Então, para eu adicionar os valores, eu tenho que chamar números ímpares, que é a lista, e acessar o índice da lista. Aí eu acesso usando o i. Tá vendo que é um pouco mais complexo? E aí, neste caso, se eu deixar do jeito que está aqui, veja, ele vai começar do 3. Certo? Ele vai começar do 3. Por quê? Porque... E que inclusive vai dar um erro depois. Por quê? Porque i é 1. Você inicializou i com 1. Nesse caso aqui, i vai ser 0. Para ele inicializar com esse daqui. E por que deu um erro? Por que deu um erro? Porque você mandou ele entrar até quando fosse 17. E quando ele entrou em números ímpares índice 17, não existe. Só existe do número 0, índice 0, até o índice 16. Apesar de ter 17 elementos, o índice começa do 0, então vai de 0 a 16. Certo? Aqui vai resolver a bronca. Ele vai imprimir do 1. Certo. Mas você não vai deixar o igual, né? Beleza? Agora vamos interagir em dicionários. Lembrando que os dicionários são coleções não ordenadas que têm pares e valor. Ou seja, não tem uma ordem aqui, tá? Como na lista, que eu tenho os índices 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu não tenho uma ordem. Então eu vou criar um dicionário. Ele criou aqui um dicionário chamado Students Grades, né? Students Grades, Alice, Bob e Charlie. Alice, Bob e Charlie. Students. Eita. Grades. Um dicionário que tem Alice com nota 85, Bob com nota 92, e ele criou Charlie com nota 78. Tá aí o dicionário criado, essa variável a gente já estudou. Como é que eu faço para iterar aí no dicionário? Da mesma forma. Eu posso até inclusive dizer aqui, ó, faço um for em que eu vou ter
Não faz sentido eu chamar agora de I, que eu não estou usando o índices. Dicionário nem índices assim tem. É chave e valor. Então eu vou iterar em quem? Student. Cada iteração vai ser um estudante. Faça um for em que cada iteração é um estudante. Student fica mais claro. Não está errado se eu escrever um S aqui, um I. Mas fica mais claro se eu disser que cada iteração é um estudante. Então faça um for iterando em quem? Em student grades. Nas notas dos estudantes. Está aqui, ó. Student grades. Certo? Então, cada iteração vai ser o quê? A primeira iteração vai ser Alice 85. A segunda, Bob 92. E a terceira, Charlie 78. Aqui não tem aquele problema dele iterar sobre um elemento que não exista, porque ele já vai exatamente nesses três. E aí imprima. Imprima quem? Imprima o próprio estudante que você está iterando. Então, em print. Ó, print. Student, a própria variável que você está iterando. E imprima também quem? O estudante. Olha a diferença. Dentro de Student Grades, imprima. Dentro de Student Grades do dicionário, pegue cada estudante. Olha isso aqui. Certo? Então você vai pegar o próprio estudante, Alice, e dentro de Student Grades, o student. Beleza? Por isso que ele já imprime aqui o elemento mesmo. Alice, 85, Bob, 92, Charlie, 78. Certo? Se você chega aqui, por exemplo, manda imprimir student, imprimir só a chave. Lembra que isso é um elemento chave, valor. Se você manda imprimir nas notas a partir da chave, ele vai imprimir só as notas. Compreende? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos entender isso aqui? Student é essa variável que vai estar iterando dentro deste dicionário. Quando eu digo assim, student em cada um, é o estudante, é a chave. Você itera, você chamou essa chave aqui de student. Você itera pela chave. A chave é Alice, é Bob e é Charlie. O valor é 85, é 92, é 78. Dicionário é um objeto, chave, valor. Então, se eu estou iterando pela chave, eu estou dizendo a chave chama student, eu dei o nome de student, certo? E para cada student, quando eu digo que o nome da chave é student, se eu mandar imprimir só student, ele vai imprimir só as chaves. Certo? Porque quando eu itero no dicionário, a variável que eu uso aqui para interagir aqui no dicionário, ela é representada pela chave do dicionário. Então ela vai imprimir todas as chaves do dicionário. Agora, quando eu quero imprimir o valor de cada chave do dicionário, eu vou dizer imprima aqui também em Student Grades, nesse dicionário Student Grades, o valor que a chave Student está trazendo. Então, na prática, para cada iteração aqui ele faz isso. Ó. Student vai ser o quê? Todas as chaves de Student Grades. O primeiro valor de Student vai ser Alice. Então faça Alice, então imprima Alice. E imprima Student Grades de Alice, ou seja, é o valor que a chave Alice tem, que no caso é 85.
Beleza? Aqui eu vou iterar sobre os itens de um dicionário. Vamos continuar esse mesmo exemplo aqui. Vou repetir para que vocês também, quando estiverem estudando, escrevam o código para se acostumar. Alice, 85. Qual o segundo elemento aqui? Bob, 92. E Charlie, 78. Certo? Student Grades também. Aí ele disse assim: eu quero um for, olha esse for aqui, ó. Vai ter student e vai ter grade. Faço um for. Eu tenho duas variáveis agora. Student e grade. Lembre, isso aqui não tem nada a ver porque esse aqui, o nome desse, porque isso é student aqui, grade aqui, eu boto, não tem nada a ver. Tá? Eu vou até tirar isso que gramaticalmente tá errado, né? Student grades. Certo? Você pode chamar isso aqui de S e isso aqui de G. Só para vocês, faça um for em que uma variável vai ser a S e a outra vai ser a G. É uma forma de for aqui diferente que a gente não utilizou ainda, com duas variáveis aí iterando. Aí aonde eu vou fazer? Em student grades, nesse camarada aqui. Só que nos itens dele. Nos itens dele. Certo? Ó, student grade itens. Então, o que é que eu estou fazendo um for aqui? É como se fosse um for duplo. S vai variar nos student grades, né? É porque eu não terminei. S vai variar em um item e G vai variar no outro item. Então, por exemplo, se eu disser aqui, ó, imprima S e imprima G. Student grades itens. Itens com M. Certo? S, porque para que você entenda melhor aqui, eu vou dar um print aqui. Vou dar um print aqui em student grades. Ponto itens. Olha que é studentgrade.its, de que itens? É um dicionário que tem esses itens, certo? Aí o que é que eu estou dizendo? Faça um for em que S vai interagir em uma parte desse student grades e G em outra. Nesse caso, como student grades é um dicionário, S vai variar nas chaves e G nos valores. Então S vai variar no nome do estudante, no caso aqui específico, e G no valor. Certo? Por isso que quando eu mando imprimir, SG. Fica assim. Beleza? Estamos concluindo. Conjuntos e tuplas. Lembrando, conjuntos também é não ordenado. E um detalhe é que não permite elementos duplicados. Cuidado, revisando aqui dados estruturados, que um conjunto, e aqui eu estou chamando de conjunto, mas eu vou falar aqui valores únicos. Ele também é utilizado com chaves, né? Mas diferente de um dicionário, eu vou ter apenas valores, eu não vou ter chave e valor. Agora esses valores são únicos, eu não posso ter 1 e 1. Eu posso ter 1, posso ter 10. Então imagina aí que os números únicos aí seria os números que eu vou jogar na loteria. Olha, vai ser esses, imagina aí. Números únicos, eu não posso jogar 48 duas vezes. Então números únicos são esses números aí. Né? Esses 6 números. O que é que ele quer aqui? Como é que eu intero sobre ele?
forma, né? Eu chego aqui e digo, faço um for, que vou chamar cada número em números únicos. Aí, ó, e vou mandar iterar sobre ele. Print, se eu mandar imprimir aqui número, 48, 1, 34, 50, 26 e 10. E veja um detalhe, cara. Ele imprimiu aqui, ó, não foi na sequência. 48, 1, 34, 50, 26 e 10. Totalmente aleatório. Certo? Agora usando o while. Perceba, conjuntos não tem índices. Certo? Conjuntos não tem índices. Então, para usar o while, a gente vai precisar usar um iterador, que a gente chama de iterator. Então, por exemplo, aqui, ó, números únicos. Vou criar outros aqui. 23, 41, 50, não, tá 56, 17, 33 e 49. Números únicos. Certo? Aí, antes de explicar isso aí, imagine o seguinte, eu quero iterar, é bem mais complexo aqui. Quando você quiser iterar em listas, em conjuntos, normalmente usa o for. Bem mais simples. Mas aí, ó, enquanto o quê? Olha que complicação aqui. Se eu digo isso, enquanto true, eu nunca vou sair desse laço. Então eu tenho que fazer alguma forma de poder iterar nesses valores. E aí eu vou criar um iterator, uma variável aqui que eu vou chamar de iterador. E aí eu vou ter uma variável iter que consegue interagir, fazer com que os valores interajam em números únicos. Então eu vou conseguir criar aqui um iterador para esse conjunto. Certo? Esse iterador, eu vou até mandar aqui, ó, print, para vocês entenderem. Iterador. Deixa eu ver se eu consigo. Print iterador. Então, enquanto true, ele nunca vai terminar, né? Então eu tenho que fazer de um jeito que ele termine. E a única forma disso aqui, nesse caso, é parando de forma brusca, usando um try except. Então, por exemplo, try except a gente já falou nas aulas de noções, tá? Try except. Tente fazer algo. Caso não consiga, pare. É uma forçação mesmo. Então, se acontecer uma exceção chamada stop iteration, você vai parar o código. Você vai tentar rodar o que está embaixo do try aqui, ó. Certo? Que é simplesmente pegar o número de quem? De números únicos. Números únicos. Iterator. Na verdade, eu estou chamando aqui de... Já fiz isso em cima, o iterator. Na verdade, é pegar o próximo... pegar o próximo iterador e imprimir. Até a compreensão fica mais complexa, né? Mas eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender quando eu mandar imprimir esse cara aqui. Eu sempre gosto de imprimir o valor da variável, para vocês entenderem o que está acontecendo. E aqui eu vou mandar imprimir número.
Porque nesse caso aqui eu estou imprimindo o iterador, né? Ó, peguei aqui o conjunto. Aqui eu vou... Deixa eu ver como é que eu faço isso. Aquele que criou um iterator, um objeto. Vou ver se eu conseguisse imprimir. Isso. Mas beleza. Eu vou voltar para cá. Mas ó, o que é que ele está fazendo aqui? Enquanto for verdadeiro, tente fazer o seguinte. Número, que é uma variável que você criou agora, vai pregar o próximo iterador. Quem é iterador? Iterador é um objeto, na verdade, que consegue acessar números únicos. Então, quem é o próximo iterador? Sei lá, ele vai pegar aqui de forma não ordenada, ele vai pegar o número 33, ele pegou. Imprimiu 33. True, continua. Aí pega o próximo, pega o próximo, pega o próximo. Até que tenha 6, ele tem 6 iterações. Quando ele der na 7ª iteração, ele vai dar um erro. A iteração parou. Ele vem para esse bloco aqui, para o código. Certo? Beleza? Então, essa é uma forma de você utilizar iteração com while, conjuntos. Você precisa desse objeto iter aqui e utilizar o next para ir acessando os elementos do objeto. Tranquilo? Para concluir, ainda tem um exemplozinhos ali. Nós temos também as tuplas, que são coleções ordenadas, porém imutáveis, né? Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo que seria umas coordenadas, como eu disse, coordenadas, são tuplas, aí você usa parênteses, 10 e 30, e aí ele está dizendo, eu quero interagir nessas coordenadas. Mesma coisa, for coordenada in coordenadas. Aí você manda imprimir. Acabou. Tem muito mistério. Certo? No caso de while é bem parecido com o que a gente usou lá em listas, né? Você vai precisar dizer o enquanto uma certa variável for menor ou igual ao tamanho desta tupla. Enquanto ela for menor ou igual ao tamanho desta tupla, a depender se você quer até essa... No caso aqui menor, porque o tamanho, né? Lembra, o tamanho é 3, então você vai até o índice 2. Esse aqui vai ser o índice, né? Você vai começar esse i com 0, né? Por que 0? Porque 0 que ele vai acessar o valor 10. O índice 0, valor 10. Índice 1 e índice 2. Né? Então, enquanto for menor do que o tamanho, 0, 1 e 2. E quando o i for 3, não existe o elemento 3, né? Print quem? Coordenadas, elemento i, certo? No caso aqui é assim. Beleza? Deixa eu ver se eu não errei. Tá faltando eu parar aqui, né, ó, e dizer que i recebe i mais 1. Senão ele não para nunca. Beleza? Aqui não precisa nem eu escrever de novo coordinates, porque ele já está usando essa própria variável aqui, né? Mesma coisa. Agora uns exemplos mais avançados. Eu vou só comentar aqui para não estender tanto a aula. Usando listas, usando iteração em listas, né? Por exemplo, o que é que você tem aqui? Você tem uma matriz. Você tem uma estrutura de matrizes. Tá? É um assunto, inclusive, que poderia ser visto aí
dentro da parte da matemática. Você tem uma lista de listas, né? Você tem duas dimensões. Na primeira linha você tem 1, 2 e 3, né? Você tem na segunda linha, até para a forma de você... Vou copiar aqui para ficar mais rápido. Vou tirar esse... Até a forma de você declarar essa matriz, certo? É o caso aqui. Você pode declarar assim, ó. Para ficar mais fácil de você entender que isso aqui é uma matriz de duas dimensões. Você pode até dizer isso, ó, pra você entender que isso é uma matriz. E o que é que ele está dizendo aqui? Faça um for em que row é uma variável que vai variar em matrix, e cada variação de row aqui é a primeira variação, né? Vai ser essa primeira. Para cada dessa, dentro dessa daqui, ó, quando o row estiver aqui, dentro desse primeiro row, que é essa linha aqui, por isso que ele chamou de row, de linha, você vai fazer um outro for, só que agora chamado de elemento em row, nesse elemento aqui. Porque veja, quando eu digo for row in matrix, eu estou dizendo assim, ó, primeiro esse, depois esse, depois esse. Quando eu estou aqui dentro, eu digo, pegue elemento, uma variável chamada elemento, e varie dentro de row. Então, primeiro esse, depois esse, depois esse. E imprima o quê? O próprio elemento. 1, 2, depois o 3. Quando ele imprimir esses três primeiros aqui, é que ele sobe para o primeiro for, e row agora vem para a segunda linha. E ele repete, imprima esse, esse e esse. Então sempre que você tem duas dimensões assim no caso, você vai querer navegar sobre os valores dessas dimensões, você vai precisar de dois for. Olha aí. Ele imprimiu todos os elementos da matriz. Veja que isso aqui é uma lista de listas. Tem uma lista aqui, tem outra lista aqui, tem outra lista aqui. Já pensou aí você calcular determinantes? Como é que faria isso? Neste caso aqui, ó, contagem de frequências com dicionário, né? Você tem um dicionário que inicialmente é vazio, é a frequência, um texto hello world. O que é que ele está fazendo? Ele está variando dentro de texto. Porque também uma coisa que é possível fazer é, ó, texto, faço um for aqui, esse frequency aqui dentro. Estou só formatando o código que eu copiei e colei, certo? Para ir um pouco mais rápido. Esse print aqui, esse frequency é assim, certo? E eu tenho um for, dentro do for eu tenho esse if else, dentro do if eu tenho esse primeiro frequency, dentro do else eu tenho esse segundo frequency. O que é que ele está fazendo? Ele está contando quantas contando quantas vezes tem usando um dicionário, quantas vezes tem a palavra, ó. Texto hello world, o que é que ele está fazendo? Faça um char em text, vamos para cá. Um char em text. Esse char pode ser qualquer coisa, pode ser C, pode...
Pode ser o que você quiser. Então você vai variar dentro de teste, ou seja, hora você vai valer um H, na primeira vez, na primeira iteração é um H, na segunda é um E, depois um L, depois outro L, depois o O, um espaço, um H, um O, um R, um L e um D. Beleza? Então, ó, se esse caractere, que eu estou chamando de char, tiver dentro de frequency, então frequency, caractere que eu estou chamando, né, vai ter um elemento, que inicialmente ele era 0, que a frequency inicialmente era esse aqui, ó, que ele na verdade é um conjunto, né, e vai ser incrementado. Se não, o frequency vai ser apenas 1. Então, por exemplo, quando você roda, o que é que você vai ter? Os caracteres e quantas vezes o caractere aparece. Então, por exemplo, H. O que é que aconteceu? H em texto. O primeiro elemento é o H. Então, se H estiver em frequency, eu vou ter, na verdade é um dicionário mesmo, né? Eu me confundi. Em frequency, eu vou ter o primeiro elemento vai receber ele mais 1. Ou seja, H não está em frequency. Então ele vai receber 1. Então ele vai estar aqui, ó. H tem 1. Ele criou. Aí ele continua. Agora o R. Frequency. Agora, esse frequency que antes era vazio, após a primeira iteração, tá assim, ó. Aí agora eu vou para o segundo elemento, que é o R. Quando ele chega, ele pergunta, tudo bem. E, a letra E, está dentro de frequency, in frequency? Estou perguntando, isso é uma condição, isso aqui, ó. Não tá, porque só tem H lá. H com 1. Lembre que isso é um chave valor. Quando eu pergunto se está em frequency, eu estou perguntando se tem alguma chave dentro desse dicionário que se chama se é. Não, não tá. Então, é 1. Pronto, ele vai ficar assim. Tem mais letra? Tem. L. L está em frequency? Não, não tá. Aí ele vai ficar assim, só que o L, até então, tá valendo 1, não 3. Aí ele vem de novo com L. Já agora é L. L está em texto, certo? L está em frequency? Opa! Sim. Agora tem uma chave chamada L. L agora recebe a quantidade, quando eu chamo frequency L, que é o char aqui, eu estou dizendo que a chave L agora vai receber o valor que ela tinha, que era 1, mais 1. Vai virar 2. Então vai ser isso aqui, só que aqui um 2. Aí vem o O. Aí vem o O. Certo? Quando vem o O está em frequency? Não. Então, O é 1. Aí vai ficar assim. Só que aqui é 1 e aqui vai estar 2, né? Aí vem um espaço, né? O próximo char. Não tá, vai ficar assim, ó. Só que aqui com O igual a 1 e L2, vem um W, não tá, ele bota 1, vai estar assim. O R, o L de novo. Quando ele vem no L, ele diz, L tá em frequency, tá aqui, ó. Então, incrementar 1, tinha 2, agora é 3. Né? O O também já veio, né? Virou 2. E o D, por último, vira 1.
E aí eu criei um código que vai contar quantos caracteres tem nessa palavra. E aqui poderia ser qualquer palavra. Se eu escrever isso aqui, José faz a mesma coisa. Beleza? Conjuntos de operações matemáticas. Olha isso aqui que legal. Eu tenho um conjunto que eu chamo de 1, 2, 3. Um conjunto que eu chamo de 3, 4, 5. E eu tenho aqui uma variável intersection que eu posso utilizar esse E comercial aqui, né? Para fazer uma interseção de conjuntos. Olha que legal. Então, conjunto A e conjunto B. Quem vai ser intersection? Como é que eu faço? Faço um for que vai variar, chamei de número aqui, em intersection. Só o valor 3. Você pode utilizar isso para fazer operações de conjuntos. Por fim, o que a gente chama de desempacotamento. Que é o quê? Você tem aqui o quê? Você tem aqui tuplas, certo? Cada cara desse é uma tupla. Só que eu tenho tuplas numa lista. Então, na verdade, eu tenho uma lista de tuplas. Então, eu quero retirar essas tuplas. Né? Imagina que são pontos de um gráfico, né? X e Y. Então eu tenho aqui tuplas, aí no cartesiano, no eixo X e no eixo Y. Esses são pontos, pontos 1, 2, pontos 3, 4, pontos 5, 6. Eu quero extrair isso aí. Então eu faço um for, aquele for duplo, né? X, Y, ou seja, eu vou ter duas variáveis iterando aonde? Em points. Uma é x e a outra é y. Como eu tenho tuplas, que são conjuntos, pares, e cada tupla tem uma tupla 1, 2, tem uma tupla 3, 4 e tem uma tupla 5, 6. Então eu tenho 3 tuplas que estão dentro de uma lista. Então points é uma lista de tuplas. Como é que eu extraio cada valor dessa tupla? Então você vai fazer um for que vai variar aqui nesses points. Só que aí, se eu boto um for do tipo, faça aí em points, ele vai variar tupla por tupla. Agora, se eu faço um for que eu chamo de x e y em points, x vai variar no primeiro elemento e y no segundo. Não é porque eu estou chamando isso aqui de pontos do eixo x e do eixo y, que é por isso que x e y aqui representa isso, tá? Poderia ser a b aqui, qualquer outra coisa, só para deixar mais claro. Isso aqui poderia ser outros tuplas que significassem outras coisas. Tá? E aí quando eu imprimo, eu digo imprima, usando o padrão de formatação F aqui, x, isso aqui tudo, só que sempre que eu tenho uma variável eu coloco entre chaves. Né? Então em x, quem é x? É o primeiro valor de x, 1, e y, o primeiro valor de y, 2. Depois, imprimo o próximo x e o próximo y, e assim por diante. Depois o próximo x e o próximo y. Beleza? Então, pessoal, tá aí mais um exercício. Né?
Próxima aula a gente vai resolver exercícios que estão pendentes e fazer outros exercícios também, trazer outros exercícios desse assunto. Tranquilo? Então, galera, valeu. Um abraço. As dúvidas a gente deixa para agora. Vou concluir aqui a gravação também, beleza? Que Deus abençoe vocês, pessoal.